Quando Deus está prestes a te entregar algo grandioso, raramente será da forma como você imaginou. O caminho que leva à grandeza é, na maioria das vezes, construído sobre um terreno de dificuldades, provações e momentos profundos de incerteza. A verdade é que, na jornada da vida, não existem atalhos confiáveis para o sucesso, nem rotas fáceis para alcançar os sonhos que você carrega no coração. E é justamente por isso que, quando Deus se prepara para te abençoar, Ele não simplesmente coloca essa bênção em suas mãos. Ele, antes de tudo, molda você, transforma você na pessoa capaz de suportar o peso e a responsabilidade dessa bênção. E esse processo de transformação, quase sempre, é desconfortável. Você pode começar a sentir como se estivesse sendo esticado além dos seus próprios limites. Coisas que antes eram valiosas para você podem começar a escapar entre os dedos. Velhos hábitos se romperão. Relacionamentos se desestabilizarão. E o mundo ao seu redor, de repente, poderá parecer confuso, estranho, até desorientador. Mas é justamente nesses momentos de desconforto que o trabalho divino se intensifica. É nesse ambiente de aparente caos que Deus está trabalhando silenciosamente dentro de você, refinando, esculpindo e preparando seu coração, sua mente e seu caráter para o que está por vir. Quando Ele decide te entregar algo imenso, Ele não simplesmente joga isso no seu colo, não. Ele te prepara minuciosamente para receber. E muitas vezes, essa preparação se parece com uma estação de poda. Deus começa a retirar tudo aquilo que não é essencial, tudo o que ocupa espaço desnecessário na sua alma, na sua rotina, nos seus relacionamentos. Ele remove o excesso para que você esteja pronto para carregar o peso das bênçãos que estão a caminho. Você pode não entender o motivo de tanta dor, tanta mudança, tanta perda, mas tudo isso faz parte de um plano maior. Assim como uma árvore precisa ser podada com precisão para gerar mais frutos, você também precisa passar por esse processo de refinamento interno, profundo, para que consiga lidar com a grandeza que está vindo em sua direção. Durante essa estação, você será testado. Serão testes de paciência, testes de fé, testes de resistência emocional e espiritual. Em alguns momentos, você se sentirá desencorajado, talvez até em dúvida, se perguntando se aquela promessa de dias melhores vai mesmo se concretizar. Mas aqui está a verdade. Deus não te testa para te destruir. Ele te testa para te construir. Ele permite que você atravesse desafios, não porque quer te ver sofrer, mas porque sabe que você é perfeitamente capaz de vencê-los. Mesmo quando você duvida de si, Ele não duvida. Mesmo quando você perde a fé em si mesmo, Ele continua acreditando. Esse tempo de espera, esse aparente atraso ou sensação de que nada está acontecendo, não é tempo desperdiçado. É tempo de aprendizado. Deus está te ensinando virtudes preciosas, a paciência, a confiança e, principalmente, a dependência plena nele. Se você observar com atenção as maiores histórias de superação, de conquista verdadeira, sejam relatos bíblicos ou da vida real, você notará um padrão recorrente. Sempre existe uma estação de espera, uma fase de preparação e, quase sempre, uma dose generosa de sofrimento. Davi, antes de se tornar rei, passou anos exilado no deserto, fugindo da fúria de Saul, enfrentando a rejeição de pessoas próximas. Mas, em meio a tudo isso, ele estava sendo moldado como o líder que Deus precisava para conduzir uma nação à vitória. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso e esquecido. Mas todas essas etapas dolorosas estavam, na verdade, moldando o homem que, no tempo certo, se tornaria o segundo no comando de todo o Egito. Os grandes líderes não são formados em tempos de conforto. Eles são forjados na fornalha da adversidade. E quando Deus está prestes a te dar algo grandioso, Ele pode, e provavelmente vai, remover certas coisas e pessoas da sua vida. Você talvez se pergunte por que algumas portas estão se fechando. Por que certas oportunidades parecem estar escapando das suas mãos? Mas nesses momentos de confusão, é vital que você confie. Deus está removendo distrações.
Está afastando pessoas que iriam te atrasar. Está protegendo você de circunstâncias que poderiam te impedir de alcançar plenamente o destino que Ele traçou. Pode ser que você se sinta sozinho, abandonado até. Mas, na verdade, é nesse estado de solidão que Deus está te treinando. Ele está preparando você para um futuro que exigirá foco total, entrega completa e uma confiança absoluta nele. Outro sinal de que Deus está te preparando para algo grande é quando você começa a sentir um incômodo interior, um chamado, um desejo por algo mais profundo, mais significativo. Esse sentimento pode surgir como uma inquietação, como um anseio por algo maior do que aquilo que você está vivendo agora. É aquela certeza silenciosa, mas firme, de que você nasceu para mais. Mesmo que você não consiga nomear esse mais, você sente. Você sabe. É como estar diante de uma porta prestes a se abrir, como estar na beira de um novo capítulo da sua vida, onde tudo está prestes a mudar. Esse incômodo, essa sensação de desconforto espiritual, é o próprio Deus mexendo no seu coração, alinhando você com o plano dele. E você vai notar também que quando Deus está prestes a te entregar algo grande, aquilo que antes te satisfazia já não te preenche como antes. Coisas que antes te davam paz podem parecer vazias. Objetivos antigos podem perder o sentido. Aquilo que você achava que queria começa a parecer pequeno demais. Isso acontece porque Deus está te preparando para algo que vai tocar sua alma de um jeito que nada mais toca. Ele está mudando seus desejos para que eles se alinhem à vontade dele. As coisas que antes pareciam essenciais vão aos poucos sumindo, e as que realmente importam, como propósito, missão e paixão, começarão a brilhar com clareza. Nesses momentos, é fundamental manter a fé, mesmo quando tudo parece incerto. Deus é um Deus de tempo, e o tempo dele é perfeito. Mesmo que você não perceba agora, essas batalhas que você enfrenta são, na verdade, o campo de treinamento para o propósito maior que Deus está te preparando para viver. Se você suportar essa estação com paciência, com fé, com firmeza, você sairá dela mais forte, mais sábio e completamente pronto para a bênção que te espera do outro lado. Deus vai te dar a sabedoria que você precisa. Disso não há dúvidas, mas Ele não vai parar por aí. Ele também vai te desafiar a se mover. Porque a fé, por mais poderosa que seja, sem ação é estéril. Fé sem obras é morta. E por isso Deus vai exigir que você dê passos concretos, mesmo quando tudo ao seu redor parecer parado. Ele vai te chamar a caminhar, mesmo quando não houver clareza. Vai te impulsionar a avançar, mesmo quando você estiver imerso em silêncio, incerteza e espera. É exatamente nesse ponto que a verdadeira obediência entra. Deus não quer apenas que você creia, mas que você prove sua fé por meio da ação. Que você confie a ponto de caminhar, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem entender exatamente o destino. Mesmo quando o caminho parecer envolto em névoa, Deus não derrama suas maiores bênçãos sobre aqueles que hesitam. Ele não recompensa a indecisão, mas ele honra profundamente a obediência. Ele se agrada daqueles que, mesmo com medo, mesmo diante da dúvida, ainda assim escolhem dar o próximo passo em direção ao chamado. Deus valoriza aqueles que confiam em seu tempo e que agem em alinhamento com a sua vontade. E é por isso que, quando você estiver atravessando uma estação de dificuldade, de confusão, de dor ou desconforto, não desanime. Esses não são sinais de fraqueza, nem de abandono divino. São evidências claras de que Deus está trabalhando. São os sinais de que Ele está te preparando para algo muito maior. O processo que te molda quase sempre vem antes da bênção que te alcança. Abrace essa preparação com o coração aberto. Confie no processo, mesmo quando ele parecer longo ou doloroso. Caminhe com coragem, com fé e firmeza, rumo ao futuro que Deus está cuidadosamente construindo para você. As bênçãos estão a caminho, e quando finalmente chegarem, você estará plenamente preparado para carregá-las com graça, com sabedoria e com força. Quando Deus decide te abençoar com algo significativo, o ponto de partida quase nunca é o conforto. Ao contrário,
O início dessa jornada geralmente é marcado por uma sucessão de desafios, dificuldades, perdas e provações. E isso não é coincidência. Isso faz parte do plano. Isso é propósito. Isso é lapidação. O caminho até algo grande nunca é simples, nunca é livre de dor. Receber uma grande promessa não é apenas abrir os braços, é se permitir ser moldado. E você precisa entender que nos momentos mais difíceis, Deus não está tentando te quebrar. Ele está te fortalecendo. Ele está te construindo por dentro. As lutas e os desconfortos que surgem em sua vida não são sinal de ausência divina, mas sim de uma presença ativa, moldadora, viva. São o fogo da fornalha que forja guerreiros. São o cinzel na mão do escultor, dando forma a algo grandioso. Assim como o atleta precisa de treinos intensos antes da competição, ou o artista precisa de horas de prática antes da exibição, você também precisa passar pelas provas antes de sustentar a bênção. Essas provações, sejam perdas pessoais, crises financeiras, conflitos relacionais ou dúvidas profundas, não surgem para te derrotar. Elas vêm para te formar, para te transformar na versão de si mesmo capaz de viver, com plenitude, o plano que Deus tem para a sua vida. Assim como o ouro é refinado no fogo, seu caráter, sua força e sua fé são lapidados nas chamas das dificuldades da vida. Você vai sentir o calor. Haverá momentos em que parecerá insuportável, mas é exatamente nesses momentos extremos, quando tudo parece impossível, que Deus está moldando você para se tornar alguém que não apenas aguente a pressão, mas que prospere no meio dela. O desconforto que você sente hoje é apenas um reflexo da grandeza que está se aproximando. Pense nisso como a pressão que forma os diamantes. O processo é doloroso, mas o resultado é precioso. E quando você sentir que não aguenta mais, quando o peso parecer grande demais, lembre-se, você está sendo preparado para algo infinitamente maior do que aquilo que consegue ver agora. As lutas não são aleatórias, são intencionais, são desenhadas por Deus para desenvolver em você as virtudes que serão essenciais quando a bênção chegar: resiliência, paciência, perseverança. Essas qualidades não nascem no conforto. Elas nascem no vale, e serão elas que te manterão firme quando a porta se abrir. O problema é que muitas vezes queremos pular o processo. Queremos a bênção sem a preparação. Oramos por facilidade, por caminhos suaves, por milagres instantâneos. Mas se Deus entregasse tudo o que pedimos sem antes nos preparar, nós não estaríamos prontos para sustentar o que recebemos. As bênçãos de Deus não são pequenas, e elas exigem pessoas capazes de carregá-las, pessoas maduras, pessoas fortalecidas, pessoas forjadas. Sem o processo, você não terá estrutura para sustentar o presente. Costumamos olhar para os resultados, o sucesso, a conquista, a glória, mas esquecemos que tudo isso tem um preço que não é pago com dinheiro, mas com fé, com caráter, com resistência nos momentos mais difíceis. Essas provações que você enfrenta hoje não apenas testam sua força, elas edificam sua fé. Elas te forçam a parar de confiar apenas em si mesmo. Quando você enfrenta o que parece impossível, você aprende a confiar mais profundamente em Deus. Aprende a se apoiar nele quando já não consegue se sustentar sozinho. Essa confiança cultivada na dor é o que vai te preparar para administrar com sabedoria as bênçãos que ele está por te entregar. Sem confiança, desperdiçamos os presentes de Deus. Com ela, aprendemos a viver em plenitude. Deus está te ensinando a depender exclusivamente dele, a reconhecê-lo como fonte de toda força, de toda provisão, de toda direção. Cada desafio é uma preparação para algo maior. O momento que você está vivendo, por mais duro que pareça, é um degrau rumo a uma realidade maior do que você imagina. Esse desconforto que te tira o chão não é fracasso. É construção, é crescimento, é Deus te levantando. E quando a bênção finalmente chegar, quando a promessa se cumprir, quando as portas se abrirem diante de você, você estará pronto. Pronto para carregar, pronto para cuidar,
pronto para honrar a Deus com aquilo que Ele te confiou. Por isso, não rejeite a luta. Não amaldiçoe o desconforto. Abrace tudo isso, porque no fim, você verá que cada passo difícil fez parte do processo que te levou até esse novo lugar. Um lugar onde você estará mais preparado, mais consciente, mais capaz e mais abençoado do que jamais imaginou. Às vezes, aquilo que parecia essencial simplesmente chega ao fim. Portas se fecham. Oportunidades que você acreditava serem vitais desaparecem de repente. E no início, isso pode ser devastador. Pode parecer que tudo está desmoronando. Como se você estivesse sendo deixado para trás, esquecido, ou até mesmo rejeitado. Mas e se eu te dissesse que essas mudanças não são rejeições? E se na verdade forem sinais claros de que o plano maior de Deus está começando a se desenrolar diante de você? Existe um processo silencioso e sagrado chamado poda, e ela é tão necessária quanto dolorosa. Pense em um jardineiro cuidando de uma videira. Se ele deseja que essa planta cresça com força, floresça, dê frutos, ele precisa cuidadosamente cortar os galhos secos ou excessivos. Ele precisa remover o que já não contribui mais com a vida. Isso não é destruição, é preparação. De forma semelhante, Deus vai podar sua vida. Vai cortar o excesso. Vai retirar pessoas, hábitos, caminhos e até sonhos que já não combinam com a nova estação que Ele está trazendo. Pessoas que antes faziam sentido, podem simplesmente não caber mais no próximo nível da sua jornada. E tudo bem. Deus permite a saída para dar espaço à chegada. Ele sabe exatamente o que precisa sair, para que você esteja pronto para o que vai entrar. Essas perdas, por mais dolorosas que sejam, não são o fim da sua história. São etapas do plano estratégico de Deus, te preparando para o que vem a seguir. Ele enxerga o que você não vê. Sabe quais pessoas, quais desafios e quais oportunidades são realmente parte do seu destino. Algumas coisas já cumpriram seu papel e agora precisam partir. Por mais difícil que seja, às vezes, Deus precisa cortar o que está te impedindo de avançar. E não se trata de punição, é promoção. É Ele te elevando. Imagine carregar malas pesadas em uma corrida. Quanto mais peso você carrega, mais difícil fica se mover. Mais difícil fica correr. Mais difícil fica crescer. A poda vem para isso. Para aliviar o peso, para abrir espaço, para limpar a trilha e te deixar leve o suficiente para alcançar o que te espera. Coisas e pessoas que fizeram sentido ontem, hoje, podem estar atrapalhando a visão que Deus tem para você. Se você está cercado por pessoas erradas, em ambientes errados, preso a situações que não condizem com quem você está se tornando, você não conseguirá viver plenamente o propósito que Deus reservou. E quando Deus tira algo ou alguém da sua vida, não é porque Ele quer te punir. É porque Ele está te preparando para algo infinitamente melhor. No início, vai doer. Você pode sentir que está perdendo mais do que ganhando, mas confie, Deus nunca erra a medida. Aquilo que Ele está removendo nunca foi destinado a ser permanente. Foi temporário. Foi apenas uma ponte. E agora chegou a hora de atravessar. Deus tem algo novo reservado. Mas antes, é preciso espaço. Muitas vezes, nos apegamos ao velho por medo do novo. Tememos soltar o que conhecemos, por medo do desconhecido. Mas Deus nunca remove algo sem a intenção de substituir por algo maior. Pode não acontecer da noite para o dia. Pode não ser visível de imediato. Mas as bênçãos que vêm depois da poda são sempre abundantes e sempre valem o tempo de espera. Você vai olhar para trás e perceber que aquilo que parecia perda, na verdade era um reposicionamento divino, um ajuste necessário para alinhar sua vida ao plano perfeito que Deus escreveu para você. Porque Deus não tira para deixar vazio. Ele tira para encher com o que realmente importa. O plano dele sempre envolve abundância, nunca escassez. Mas para isso, ele precisa remover o que é excesso, o que distrai, o que pesa, para que você possa receber com plenitude o que ele quer entregar. Então, se você perceber que Deus está removendo coisas da sua vida, não se desespere. Não resista.
Reconheça, isso é um sinal de que algo grandioso está vindo. Não se trata de perda, se trata de espaço. Espaço para o que vem a seguir. E durante essas temporadas de mudança, solte com fé, solte com confiança, solte com esperança. Confie que cada perda é um ganho disfarçado. Cada remoção é uma reorganização divina. O propósito que Deus tem para você é tão importante que Ele não vai permitir que você continue preso ao que te impede de crescer. Confie no plano, confie no processo e confie que nesse exato momento Deus está criando espaço para algo extraordinário florescer na sua vida. Confiar no tempo de Deus nem sempre é simples. Vivemos em uma cultura que idolatra o imediatismo. Queremos tudo para agora, respostas rápidas, resultados instantâneos, soluções sem demora. Esperar nos frustra e quanto mais longa a espera, mais difícil parece manter a fé. Mas o tempo de Deus não segue o nosso ritmo. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E mesmo quando tudo parece estagnado, quando sentimos que nada está acontecendo, precisamos lembrar: Deus nunca está parado. Ele trabalha no invisível. Mesmo quando não vemos, Ele está movendo as peças, preparando as circunstâncias, ajustando os detalhes, alinhando as pessoas certas, orquestrando o cenário perfeito para que no momento exato a promessa se cumpra. A Bíblia diz que Deus faz tudo belo no tempo certo. Ele é o estrategista supremo. Seu plano é preciso, seu tempo intencional. Nada em Deus é aleatório. Pense na história de José. Traído pelos irmãos, vendido como escravo injustamente, acusado, lançado na prisão e esquecido por anos. Mesmo assim, em cada uma dessas etapas, a mão de Deus estava sobre ele. E quando chegou o tempo exato, Deus o ergueu, não apenas para ocupar um cargo de poder, mas para cumprir um propósito, salvar vidas, inclusive as daqueles que o haviam traído. Se José tivesse sido promovido antes, não estaria pronto, não teria estrutura. Foi o tempo de espera que o moldou, refinou e o tornou capaz de sustentar a grandeza. E com você pode ser igual. Sua jornada pode parecer cheia de atrasos, de portas fechadas, de perguntas sem resposta. Você pode olhar ao redor e se perguntar: por que nada está acontecendo? Por que tantos nãos? Por que essa sensação de espera interminável? Mas lembre-se disso. O atraso de Deus não é rejeição, é preparação. Ele está agindo nos bastidores, trabalhando em seu caráter, aprofundando sua fé, fortalecendo sua identidade. Cada segundo de espera é parte do plano. E a espera não é um desperdício, é um terreno fértil, onde Deus planta crescimento, confiança e maturidade. E às vezes, não se trata apenas de esperar por Deus, se trata de alinhar seu coração ao tempo dele. Não é só acreditar no que Deus pode fazer, é crer que Ele sabe a hora certa de fazer, é abrir mão do controle, é soltar o medo de ficar para trás, é confiar que Ele não se atrasa, não antecipa, mas chega no exato momento em que deve chegar. E sim, eu sei, é difícil confiar quando tudo parece incerto. Mas hoje, o convite é claro. Descanse no tempo de Deus, solte a ansiedade. Solte-se a pressa. Solte a necessidade de controlar cada detalhe. Entregue a Ele seus medos, suas dúvidas, sua impaciência. Permita que Ele conduza, porque Ele vai te guiar pelas dificuldades. E quando for o momento certo, Ele abrirá portas que ninguém será capaz de fechar. Você pode não entender agora, mas quando olhar para trás, verá que tudo aconteceu como deveria, e cada estação de espera terá valido a pena. Deus é fiel. Seu tempo é perfeito. Confie que Ele está te levando passo a passo, exatamente para onde você precisa estar. Saiba, Ele está te preparando para algo muito maior do que você imagina. E no fim você entenderá que o tempo dele foi justamente o que fez toda a diferença. E então, algo começa a se agitar dentro do coração de quem crê. Chega um ponto na jornada em que você sente um chamado silencioso, profundo e insistente.
um anseio por algo além do que você vive hoje. Um desejo que não é gerado por insatisfação, mas por destino. É como se o próprio Espírito de Deus sussurrasse ao seu coração: há mais. Há algo maior reservado para você. Dê um passo adiante. Esse chamado é o início de uma transformação. É o sinal de que Deus está em movimento dentro de você, de que Ele está te preparando, silenciosa e cuidadosamente, para algo muito maior do que você jamais sonhou. No começo, esse sentimento pode parecer desconfortável. Você se vê inquieto, insatisfeito com rotinas que antes bastavam. Sente que a vida que você está levando já não comporta mais a pessoa que está se tornando. É como ouvir lá no fundo da alma uma voz que diz: você nasceu para mais do que isso. E você sabe que é verdade. Esse desejo não é por fama, riqueza ou status. É mais profundo. É uma fome espiritual, um clamor por viver o plano de Deus em toda a sua plenitude. Deus está te despertando porque Ele tem algo incrível para você. E quando esse chamado desperta, é normal surgir ansiedade, pressa, confusão. Você se pergunta: por que estou sentindo isso? Por que não estou mais satisfeito com a vida que levo? Mas saiba, esse sentimento é um presente. É a forma de Deus te mostrar que Ele está agindo dentro de você, te conduzindo à próxima estação da sua história. Deus plantou um propósito único em você. E esse incômodo é o prenúncio do que está prestes a nascer. O desejo por algo maior é sempre o primeiro sinal de que Deus está te chamando para uma nova dimensão de vida. Esse movimento interior desperta uma inquietação que rompe com a mediocridade e desafia a estagnação. Você começa a perceber que não pode mais se conformar com a limitação das circunstâncias ao seu redor. Olha para a vida que leva e pensa: fui criado para mais do que isso. Há mais propósito, mais paixão, mais realização esperando por você. E essa sensação não é coincidência. É Deus preparando o seu coração para viver tudo o que Ele já designou. Essa agitação interna não é um erro, nem fruto de ansiedade aleatória. É um empurrão divino, um sinal claro de que chegou a hora de crescer, de evoluir, de romper fronteiras. Mas aqui está o ponto. Deus nunca desperta esse desejo sem antes ter um plano traçado. Ele não te faz querer mais, sem também criar um caminho para que você alcance esse mais. Esse desejo por algo grandioso, seja aprofundar sua fé, ampliar sua influência, servir com mais intensidade ou conquistar o que hoje ainda parece impossível, é um reflexo direto do plano específico que Deus desenhou para a sua história. Quando esse chamado começa a vibrar dentro de você, é hora de agir. Hora de deixar a segurança da rotina e caminhar com fé rumo ao desconhecido, confiando que Deus vai guiar cada passo. Mas com esse chamado vem também o desafio de romper com a zona de conforto, de deixar para trás aquilo que já não serve ao novo tempo que se aproxima. Deus está te convidando a abandonar o ordinário e abraçar o extraordinário. Essa vontade por algo mais é, na verdade, um chamado para que você se expanda, se eleve e viva de forma corajosa aquilo que Ele escreveu para você. Deus está te chamando para a grandeza. Mas essa jornada não será simples. Ela exigirá esforço, renúncia, fé e disposição para soltar o antigo e acolher o novo. Mas aqui está a promessa. O que Deus preparou para você vai muito além de tudo o que você pode imaginar. Quando Ele desperta esse desejo no seu coração, é porque está te preparando para ver os sonhos e os propósitos mais profundos que Ele mesmo plantou se cumprirem diante dos seus olhos. Se você sente esse chamado hoje, essa inquietação, essa fome por mais, não ignore, não fuja, não deixe passar. Incline-se para esse sentimento, receba esse impulso. Deixe que Ele te conduza para a vida abundante que Deus está te chamando a viver. Lembre-se, Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em você. Essa sede por algo maior é a prova de que Ele está te guiando para um lugar de propósito, plenitude e impacto. Responda ao chamado. Confie no tempo dele.
e caminhe rumo à grandeza que Ele preparou para você. O melhor ainda está por vir e, quando Deus está prestes a te entregar algo muito maior do que você jamais sonhou, um dos passos mais poderosos que você pode dar é obedecer e agir, mesmo quando tudo à frente parecer nebuloso. Essa, sem dúvida, é uma das partes mais difíceis para a maioria de nós. A incerteza quanto ao futuro nos paralisa. Queremos garantias, queremos o mapa completo, queremos saber o que vai acontecer, quando e como. Mas a verdade é que, muitas vezes, o plano de Deus é revelado passo a passo, e Ele nos chama a confiar nele mesmo sem ver o destino final. Ele deseja que o nosso próximo passo não dependa da certeza, mas da fé. Obedecer não significa entender tudo. Significa responder ao chamado com um coração disposto, mesmo quando o caminho parece escuro. Pense em Abraão. Deus o chamou para deixar tudo: casa, terra, família, história, e prometeu levá-lo a um lugar que ele nem conhecia. Ele não tinha o roteiro. Não sabia o que o esperava. Tudo o que tinha era a promessa, e a voz que dizia: vai. E Abraão foi. Deu o passo sem ver o chão. Confiou. E por causa da sua obediência, Deus o abençoou além de qualquer expectativa. Percebe? A obediência é a chave que abre as portas da promessa. Deus não está esperando perfeição. Ele está esperando disposição. Um coração que diga: mesmo sem entender tudo, eu confio. Isso não significa que você não terá dúvidas, mas sim que mesmo com elas, você escolhe confiar que Deus vê além. Ele enxerga o que você não enxerga. Ele sabe para onde está te levando. E tudo o que Ele quer é que você confie no processo. Deus raramente mostra o plano inteiro. Ele quase nunca revela todos os detalhes, porque Ele quer te ensinar a depender, quer fortalecer sua fé, quer moldar seu caráter, quer afinar sua confiança no tempo dele. Obedecer sem entender é um dos maiores atos de fé que você pode oferecer. E toda vez que você dá um passo de fé, mesmo sem saber o que vem depois, você está dizendo com sua vida: Deus, eu confio. Mesmo sem ver, eu sigo. Mas não basta apenas sentir o chamado. A fé exige movimento. Fé sem ação é só intenção. Fé sem obras é morta. Obedecer não é apenas esperar por algo acontecer. É se mover com coragem. É sair da teoria e entrar na prática. É dar passos mesmo quando tudo dentro de você pede para esperar. Agir é confiar. É se mover na direção que Deus está apontando, mesmo sem entender todos os detalhes, mesmo sem ver o final da estrada. Cada pequeno passo de fé que você dá é um avanço rumo ao destino que Ele já preparou para você. Lembre-se da história de Pedro. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, Pedro não esperou a tempestade passar. Ele não ficou esperando as circunstâncias se alinharem perfeitamente. Ele simplesmente respondeu ao chamado, saiu do barco e caminhou em meio ao caos, com os olhos fixos em Jesus. E enquanto manteve o foco em Cristo, Pedro caminhou em fé. Mas no momento em que permitiu que o medo assumisse o controle, ele começou a afundar. Essa é a lição. Deus está te chamando para sair do barco, para deixar o porto seguro, para caminhar em direção ao que é maior, mais profundo, mais significativo. Mesmo quando tudo ao seu redor for incerto. Mesmo quando o mar estiver revolto e os ventos soprarem forte, porque é a sua obediência e a sua ação que vão definir se você viverá o milagre da fé ou será vencido pelo peso da dúvida. Deus nem sempre revela o caminho completo. Muitas vezes Ele mostra apenas o próximo passo e espera que você confie nele para o restante da jornada. E é aí que está o verdadeiro poder da fé. Obedecer mesmo sem ver tudo com clareza. Dar o passo mesmo sem o mapa completo. Sua disposição em obedecer mesmo sem todas as respostas é o que abre as portas das bênçãos. É o que libera o favor de Deus sobre sua vida. Deus nunca vai te direcionar para o caminho errado. Se Ele está te chamando para seguir, Ele também vai te sustentar com sabedoria, força e direção. Sempre. E aqui está o ponto mais belo de tudo isso. Deus abençoa a sua disposição de agir. Quando você dá um passo, ainda que incerto, quando você escolhe obedecer,
Mesmo sem entender tudo, Deus enxerga sua fé. Ele vê sua confiança. E ele responde com provisão. A sua obediência é como uma semente lançada com coragem. E essa semente, regada pela fé, crescerá e se tornará algo muito maior do que você jamais imaginou. Essa é a promessa. Deus encontrará você no meio da sua fidelidade. Ele te guiará, ele te fortalecerá e abrirá portas que ninguém mais pode abrir. Deus não está pedindo que você tenha tudo resolvido. Ele está pedindo que você confie o suficiente para dar o primeiro passo, que você se levante com fé, que avance com coragem e que o siga, mesmo quando não conseguir enxergar o caminho todo. Porque à medida que você caminha, ele será fiel para cumprir cada promessa. Ele será fiel para honrar sua obediência. Por isso, não espere pelo momento perfeito. Não espere ter todas as respostas. Dê o passo, avance com fé, obedeça com o coração aberto e veja como Deus começará a agir na sua vida, te conduzindo a algo infinitamente maior do que você poderia sonhar. O futuro está seguro nas mãos dele e ele vai te guiar passo a passo até o seu destino.